Vir ao supermercado fazer compra pode ser uma tarefa um pouco complicada para algumas pessoas, principalmente por ter que aliar três importantes componentes. Tem que aliar a alimentação saudável, o tempo e principalmente a economia. Por isso nós vamos fazer agora para você uma lista do que não pode faltar no momento em que estiver fazendo as compras. Um outro ponto muito importante na hora de fazer as compras é a organização. Saber o que precisa ser comprado e ir às seções certas da loja são a chave para economizar tempo no mercado e controlar melhor o orçamento doméstico. Mas além da economia, é importante também encher o carrinho de alimentos essenciais para uma boa alimentação. A nutricionista Daiane Fabrício vai citar alguns alimentos que são essenciais para toda e boa alimentação saudável. Por isso, não os deixe passar despercebido na hora da compra e também permanecer dentro do orçamento. Daiane, vir ao supermercado para algumas pessoas pode ser uma tarefa muito difícil por conta das inúmeras opções que tem aqui. E como é que a gente sabe o que escolher a nível de auxiliar na nossa alimentação? Então, como eu havia falado, as frutas, os legumes, as hortaliças, como por exemplo, a gente tem uma variedade ampla, muito colorida, então isso que a gente tem que colocar no nosso prato, cor. Então aqui tem vários alface, rúculas, vários tipos de folha. Como também tem todos os tipos de legumes que a gente pode ver, abobrinha, tomate, então a gente pode variar no nosso prato e a gente sempre vem e nunca... comer saudável é ruim, eu não consigo achar. Mas, gente, olha, variedade. Variedade. Conta pra gente quais são os nutrientes que a gente encontra nessas hortaliças. Então, a gente encontra vários minerais, fontes de fibra, tudo que a gente precisa. Tem água, tem minerais, vitaminas, fibras, então... É um alimento que não pode faltar de jeito nenhum, totalmente completo. Não. Aqui a gente tem frutas também, ó, a pera, o kiwi, que muita gente não consome, mas assim... É rico em vitamina C, é antioxidante, tem um índice glicêmico baixo, então super auxilia na nossa dieta. Vamos falar aqui do azeite. Muita gente me pergunta como é que eu escolho o azeite. Às vezes vão pelo mais caro, porque acho que é melhor, mas tem várias estratégias para você achar o azeite bom. Então, primeiro você tem que olhar o vidro. O vidro tem que preferencialmente de vidro. Aqueles de latinha não gosto porque oxida, é super sensível. Então, procurar um vidro escuro. De preferência o que não está muito exposto à luz, porque a luz oxida, então sempre procurar os de trás e ver os rótulos. O que eu sempre digo, leia os rótulos. Então você vê a acidez, quanto menor a acidez, melhor. Então provavelmente quanto menor a acidez vai ser mais caro, porque é melhor. Ver o lote, a validade, então tudo isso contribui. Qual é o valor de referência da acidez? A acidez menor de 5. Menor do que 5, melhor. Menor igual a 5. E as oleaginosas, Daiane? Então, a gente sabe que nós necessitamos de oleaginosa também, né? Que é uma fonte de gordura boa. Então, aqui a gente tem uma ampla variedade de oleaginosas. Como a gente pode ver, castanha do Pará, tem amendoins, tem amêndoas, tem as frutas cristalizadas, né? E elas são uma excelente opção de lanches práticos, já que todo mundo reclama, eu não como no lanche, como guloseima, porque é rápido, tá lá. Então, por que não levar um que é saudável? Sempre pensando na moderação, né? Não é porque é bom que a gente vai comer o pacote. Então a gente sempre caixinha do Pará umas 3, um punhado de caixinha de caju e a gente pode até formar um mix, colocar um pouquinho de cada num potinho pequenininho e leva para o lanche, leva para o trabalho, ótima opção. Daiane, estamos agora com o queridinho da dieta, os ovos. E aí, como é que deve ser o consumo desse nutriente? Então, aqui a gente entra na classe das proteínas, né? Do macronutriente proteína. Então, muita gente recorre ao ovo, mas come ovo demais, não sabe como consumir. Diz que é caro mais, gente. Tem ovo. Então, o ovo, ele é um alimento de alto valor biológico, tem todos os aminoácidos essenciais e não essenciais que a gente necessita, então está super dentro da dieta, assim como as carnes, frango, carnes magras, tá? Patinho, lagarto, os cortes magros, frango, filé de peixe. O ovo cozido, frito, omelete? Você que decide. Então, frito tem a questão de ser frito, né? Mas assim,
Você pode fazer ele frito com água, pode colocar um fiozinho de azeite só para não pregar. Entendeu? O ideal é que não seja frito aquele coberto de óleo, né? Mas pode fazer cozido, frito, omelete, em outras preparações, panquecas que é feita com ovo e aveia. Então tem um leque de possibilidades. Daiane, estamos aqui no setor de panificação. Qual seria o segredo para a gente? Então, esse setor é o que muita gente adora e outros temem muito, né? Porque carboidrato, pão, ai, não vou comer pão. Pensou em dieta, vou tirar o pão da minha vida. Gente, não tem necessidade de retirar nada da sua vida que você goste muito. O que cabe é a gente saber escolher o melhor, né? Então, como eu trouxe aqui, a gente está com o pão de farinha refinada e o pão integral. Então eu digo para você que gosta de pão, a melhor opção é substituir pelo pão integral, assim como biscoito, macarrão, arroz, todos os cereais, a gente substituir, preferir os integrais do que os refinados. Então, uma dica que eu dou, que você tem dúvida, mas como é que eu vou saber? Porque tem muitos produtos na prateleira que tem o nome integral, fit, diet, e realmente não são. Então, como é que eu vou saber? Como é que eu não vou ser enganada, né? Então, o que eu digo sempre, leia os rótulos. Então, nos rótulos, a gente vai para os ingredientes, e quando se trata de integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se já começar com farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, já não é integral. O primeiro tem que ser farinha de trigo integral. E aí, Daiane, fala pra gente a respeito dos laticínios. Então, tem os laticínios que a gente vê onde diversa, laticínios, embutidos. Então, quando se trata de queijo, a gente deve procurar os mais brancos, né? Eu sempre dou essa dica para meus pacientes, procure os mais brancos. Quanto mais amarelo é porque tem mais gordura, então a gente procura a ricota, o queijo Minas frescal e sempre procurar os mais brancos possíveis. Então, quanto a esses embutidos, que é a linguiça, presunto, sempre está evitando, porque eles são ricos em sódio. Tudo que é embutido industrializado é rico em sódio ou açúcar, então a gente tem que evitar. E os leites, Daiane? Então, a gente vê que tem uma variedade, né? Tem o leite integral, tem o leite sem lactose, tem o leite semi-desnatado, tem o leite desnatado. Então, vai variar da sua dieta, como é, se é restrita em gordura. Se for restrita em gordura, preferir o desnatado. Se não, pode preferir o integral. Então, com isso, a gente pode ver, como eu falei, lendo os rótulos. Então, aqui a gente tem o integral, né? E aqui onde a gente vai olhar na tabela nutricional, que tem a quantidade de proteína, a quantidade de gorduras, e a gente vai comparar. Por exemplo, o desnatado, você está vendo aqui que a quantidade de gordura saturada é 0,5, enquanto o integral é 3,6. Então, por aí você vai variando de acordo com sua dieta. E aí nós paramos aqui na manteiga. Por quê? Então, muita gente tem a dúvida, qual mais saudável, margarina ou manteiga? Eu sempre peço para optar pela manteiga. Então aqui a gente tem várias opções, tem alguns que tem os ingredientes a mais, um a menos. E por que é mais saudável? Eu volto a martelar no rótulo. Quando a gente lê rótulo aqui dos ingredientes, tem só manteiga e sal. Às vezes vem um que é sem sal, vem um que é acrescentado um óleo de peixe, que é uma fonte de ômega 3, por exemplo. Essa é só a manteiga e o sal, essa aqui já é acrescentado o ingrediente, que é o óleo de peixe, que é uma fonte de ômega 3. Então é bem interessante a gente fazer essa troca da margarina pela manteiga. Muito bem, então é um alimento que também não pode estar faltando. Não pode faltar. Daiane, o arroz é sem dúvida um prato que não pode faltar na hora de fazer as compras. Exatamente, porque não falta na cozinha do brasileiro, né? Principalmente por essa região, a gente consome muito arroz. Então, qual que é a melhor opção? Como eu falei, os integrais, mas tem muita gente que não gosta, tem muita gente que não tem condições de estar todo dia comendo arroz integral, então eu dou a opinião que você, pelo menos uma vez por semana, coloque o arroz integral, uma vez, 2 vezes por semana. Tem o arroz integral, tem o arroz multigrãos, que tem vários grãos, assim como o feijão. É uma excelente, né? É o prato brasileiro, arroz e feijão. A gente tem vários tipos de feijão, cada um tem, às vezes tem um nutriente a mais ou a menos, tem um feijão preto que é mais rico em ferro. O feijão, ele é uma fonte de fibras solúveis. Então,
É uma combinação excelente, o arroz e o feijão, porque a gente sempre necessita de leguminosas. Então o feijão está na família das leguminosas, assim como o grão de bico, ervilha. Um pode substituir o outro até. Fava, grão de bico, ervilha, feijão. Sempre tem que ter pelo menos uma vez ao dia na nossa refeição. Mas isso também não dá o direito da pessoa encher o prato de arroz. Não. Então, quando a gente vai montar o prato, a gente já olha tudo que a gente já falou aqui. Tem as leguminosas, tem a salada, a gente faz uma salada bem variada, bem colorida, um pouco de arroz, um pouco de feijão e a proteína. Então, um prato ideal.